Outra informação, a Organização dos Estados Americanos apontou ações do crime organizado nas eleições municipais brasileiras deste ano. Ao todo, 15 observadores eleitorais de 9 países estiveram no país e incluíram no relatório a atuação de facções criminosas, tanto para coagir eleitores e interferir nas candidaturas, como no financiamento de campanhas com recursos de crimes. O documento ressaltou ainda a preocupação crescente de vários atores sobre a atuação dos criminosos na política. OEA identificando, então, a atuação do crime organizado nas eleições. Você, Roberto Mota, não parece uma novidade, a gente vem tratando disso há várias semanas aqui na programação, inclusive vários relatórios da polícia também indicam isso, não é, Mota? Imagine quando esses representantes da OEA descobrirem os mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico só no Rio de Janeiro. Imagine o escândalo que vai ser, Canhato. Eu realmente, me escapa completamente a compreensão essa preocupação com o crime, com a segurança durante as eleições. E quando não ocorrem eleições? Ninguém se preocupa com segurança? Cadê a OEA, que não vem ver os 40 mil homicídios que ocorrem todos os anos no Brasil? Outras dezenas de milhares de estupros, milhões de assaltos, um clima de insegurança permanente. Que mentalidade essas pessoas têm para achar que, se ocorre fora do período eleitoral, então deixa para lá. O crime só é digno de preocupação, de indignação, de discursos emocionados quando ocorre no período das eleições. Meus amigos, mesmo que ocorra fora do período eleitoral, o crime influencia tudo o que acontece no Brasil. O crime se infiltra nas instituições. O crime corrompe todo o tecido da vida nacional. Se as pessoas não conseguem enxergar isso e só conseguem ver o crime quando acontece durante as eleições, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. As revelações dos observadores internacionais. Luiz Felipe Dávila. Mostra exatamente isso que o Mota disse. Além do crime se infiltrar cada vez mais na política, o crime organizado está tirando o sono, a vida e os investimentos do Brasil. Porque este nível gigantesco de insegurança, de homicídio, afugenta investimento, afugenta turista, faz com que nós percamos não só o sono, mas também vidas de entes queridos, porque hoje o crime organizado está cada vez mais poderoso e infiltrado na política. A OEA deveria olhar para o crime organizado como uma ameaça ao Estado democrático de direito, à liberdade, que está cada vez mais se esvaecendo na América Latina por governos incompetentes e por causa do crescimento do crime organizado. O México é o maior exemplo de uma nação cada vez mais submissa ao poder do crime organizado, que influencia não só a política pública, como também o dia a dia dos cidadãos, dando as ordens que superam a força da lei. Esse monitoramento, Beraldo, apontou duas atividades ilegais: coação de eleitores e também injeção de dinheiro oriundo do crime nessas campanhas. Naturalmente, se eles tivessem observado todo o processo eleitoral, nós trouxemos aqui, a polícia já fez essa investigação, a dificuldade de alguns candidatos de entrarem em comunidades por conta da proibição dos chefões do tráfico, que acabam beneficiando candidato A, B ou C, muitas vezes ligado à própria facção, né? Neto, tanto o voto sob coação quanto o dinheiro legal em campanha dão causas para a perda da candidatura, né, ou do cargo se já tiver assumido. Se a OEA, com observadores, conseguiu, 10 dias depois da eleição, fazer relatórios que eu não li, mas estou imaginando que tenham ali alguma base de fatos que foram verificados por esses observadores, se eles conseguiram fazer isso, cabe à nossa justiça eleitoral atuar de forma célere para impedir que aqueles
que participaram da eleição usando desses subterfúgios sejam eliminados do processo, inclusive com a redistribuição de votos, porque não se pode permitir que todo o discurso em torno do arranjo eleitoral, da legislação eleitoral para uma determinada eleição seja jogado no lixo em razão da atuação de criminosos que participam do processo e deturpam o processo. Eu acho que para a estabilidade eleitoral brasileira, isso é fundamental, porque senão você, além de tudo, ainda promove um desestímulo das pessoas de bem de participarem do processo eleitoral. E é fundamental que as pessoas de bem do Brasil sejam estimuladas, que elas não ouçam o Mota, que o Mota sempre aqui traz lembranças ruins das experiências eleitorais dele. Não, as experiências eleitorais são positivas, são boas. Eu estimulo todo mundo, as pessoas de bem têm que participar desse processo para que a gente, então, consiga escolher pessoas boas para ocupar os cargos que serão ocupados por alguém. Nós é que não podemos permitir que o mal vença nesses casos. É isso, a gente está repercutindo um relatório e também um monitoramento feito pelos observadores da OEA que identificaram a atuação do crime organizado nas eleições aqui do Brasil, as eleições municipais. Inclusive, um relatório revela coação de eleitores por integrantes dessas facções e também injeção de verba oriunda do crime organizado em algumas campanhas. Mota, eu acho que quer trazer um outro aspecto. Então vai lá, você, Mota. Eu quero só discordar do meu colega Cristiano Beraldo. Eu incentivo as pessoas a participarem de eleições, de política, Beraldo. Eu só não quero que as pessoas tenham ilusão. Eu vejo muita gente que não entende o que eu acho que é uma coisa essencial. Tá? Uma disputa política, ela tem dinâmica própria. Eu vejo muita gente não entende isso. Muita gente está na arquibancada, vendo o jogo acontecer, mas nunca esteve lá chutando a bola. E aí acaba se decepcionando essas pessoas. O resultado acaba sendo o afastamento da política, porque você coloca na política expectativas que a política nunca vai realizar. Né? A política não vai fazer a gente feliz. Isso é tarefa nossa. Né? A busca da felicidade é uma missão de cada um de nós, mas há pessoas que acreditam que se nós conseguirmos colocar lá em 2026 ou em 2030 a pessoa certa, todos os problemas do Brasil vão se resolver, tudo vai ficar certinho. Isso não é verdade, né? A política é uma coisa imperfeita e, especialmente num país como o nosso, a gente está vendo essa história aqui, né? Onde a atividade criminosa tem uma participação significativa na política. Isso é uma verdade que ainda não ficou muito evidente para muitas pessoas. Elas, às vezes, né, Beraldo, eu tenho certeza, você já participou de uma campanha política, você, às vezes, tem aquele frio no estômago, né? Quando você olha para um lado, olha para o outro, você fala, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Quem nunca participou de uma atividade política não tem essa percepção. Então, eu acho muito importante que as pessoas participem da política, que as pessoas votem, mas se informem. Não sejam presa fácil para discurso bobo que não leva a lugar nenhum. Eu acho que isso é parte da nossa missão aqui, né? Encorajar as pessoas a fazer a sua parte, mas sempre com a consciência de que não há remédio milagroso, não há bala de prata. Ninguém vai resolver por nós os problemas que só nós podemos resolver. Pois é, vou passar para o Beraldo, depois para o Dávila. Beraldo, acho que quer fazer o complemento em relação ao que disse o Mota. Vai lá, Beraldo. Não, o Mota está certo. Quer dizer, é claro que não é um sistema hoje propício para que pessoas com boa intenção entrem no processo político e tenham uma boa experiência. E boa experiência não é só ganhar, não, mas uma boa experiência no processo todo. Muita coisa tem que mudar para que as pessoas
de fora olhem e enxerguem ali um processo compreensível, com regras que permitam que elas tentem, com toda a sua força, com todo o seu desejo, com todo o amor à causa que elas defendam, ter sucesso no processo eleitoral. Mas, sem dúvida alguma, é muito difícil, dado o sistema hoje que a gente tem, totalmente controlado pelos caciques políticos. Dávila, vou pedir seu ponto de vista, porque as pessoas que nos acompanham, você já participou de processo eleitoral, é filiado, conhece a dinâmica da política e também do processo eleitoral. Fico imaginando o espectador, o ouvinte, o internauta que começou a acompanhar o programa de 6 meses para cá e se surpreendeu com o volume de notícias que tratam da ligação do crime organizado com o processo político, processo eleitoral. Descobrimos isso agora ou, na verdade, sempre houve, só que, digamos, as cortinas caíram nesse momento? A participação do crime eleitoral cresce conforme o próprio crime eleitoral se robustece em todas as atividades que nós vemos. E o crime eleitoral tem uma enorme vantagem sobre todos os partidos políticos, que é o financiamento ilegal de campanha. Ou seja, quem tem dinheiro vivo que pode dar na mão de político é o crime organizado. E isso faz uma enorme diferença, porque não podemos esquecer que esse dinheiro do fundo, principalmente do fundo eleitoral, é distribuído de acordo com a preferência do presidente do partido. Então, alguns candidatos que o presidente acha do partido que tem muita importância para a legenda recebem muito dinheiro, mas muito candidato não recebe quase nada, ou nada até. E aí o crime organizado chega com malas de dinheiro e alicia pessoas que topam defender os interesses do crime organizado. Por isso, eu acho que chegou a hora de revermos essa história de monopólio de fundo eleitoral, que é um absurdo, que é dinheiro nosso, dos pagadores de impostos, que é retirado da saúde, da educação, da segurança pública para financiar campanha. Esta última eleição, Caniato, foram 5 bilhões de reais. Por isso, está na hora de equilibrar esse jogo. Caso contrário, o crime organizado vai ser a maior fonte de financiamento de campanha depois do fundo eleitoral. Tudo bom, tudo bem, já que você mencionou isso, tiro curto então. Você particularmente defende então o retorno do financiamento de empresas, as campanhas, e esquece o fundo eleitoral? Defendo o financiamento de empresas muito de acordo com como se faz nos Estados Unidos. Cria-se uma ONG, que nos Estados Unidos chama PAC, Political Action Committee, para financiar as campanhas. Acabou a campanha, acaba essa ONG. Mas está claro para quem que você trabalha, para quem que você está levantando recurso e quem que você financia.